Exemplo. Um veículo movimenta-se em uma estrada em MRU, movimento retilíneo uniforme. A posição em função do tempo, posição é a letra X, é fornecida pela equação X, que é a posição, é igual a 100 mais 8 vezes T. Não é para você somar 100 mais 8T e escrever 108T. Não, porque o T está apenas multiplicando 8. Então você tem X igual a 100 mais 8 vezes T. Em que X está em metros, quer dizer que esse X, o resultado é em metros, e o T está em segundos, ou seja, o tempo está em segundos. Ele forma uma unidade, poderia estar em quilômetros, em horas, né, as grandezas físicas envolvidas. Determine a posição inicial do veículo, B, a velocidade do veículo. Olhando apenas para a equação, você já vai ser capaz de informar a letra A e a letra B. A letra C, determine a posição do veículo no instante t igual a 4 segundos. A posição. A letra que representa a posição é o x. Então, a posição do veículo x no instante t igual a 4 segundos, ou seja, quando o tempo é 4 segundos. E a letra D, o instante em que o veículo encontra-se na posição x igual a 3.000 metros. Então, na letra D, o instante. Instante é tempo. Vamos, então, resolver esse exemplo. A equação, a função da posição em relação ao tempo, observe que ele falava assim, que a posição em função do tempo é fornecida pela equação. A equação que nós falávamos anteriormente é dado por x igual x0 mais v vezes t. Então, essa é a equação. X igual x0 mais v vezes t. A equação fornecida pelo exemplo é x igual a 100 mais 8t. Percebam que essas equações são semelhantes. Quem está sozinho? A variável aqui é o x0. Quem está multiplicando pelo tempo é a velocidade. Apenas observando isso, o x0 está sozinho. Tem algum número aqui que está sozinho, que é o 100. Então, o 100, ó, x e x, v vezes t, 8 vezes t. Então, quem está multiplicando pelo tempo é a velocidade. E o x0, então, ele está sozinho, é a posição inicial. A posição inicial é igual a 100 metros. Então, x0 igual a 100, x0 igual a 100 metros. Porque ele está falando, no enunciado ele já abordou, que a posição é em metros. Observem também na equação que a velocidade multiplica o tempo. Então, a velocidade ela é igual a 8. Então, velocidade igual a 8 metros por segundo. Esse é um resultado importante, pessoal, porque apenas olhando a equação você já conseguiu observar que a posição inicial é 100 e a velocidade é 8 metros por segundo. Letra C. Letra C solicita a posição do veículo no instante t igual a 4 segundos. Posição é a letra X. Então, você quer determinar a letra X no instante 4 segundos. Ou seja, quando o tempo é igual a 4 segundos, instante, qual é o X? Basta substituir. X igual a 100 mais 8 vezes t. Essa equação o problema forneceu. Você quer saber qual é a posição, então qual é o x quando o tempo é 4. Basta substituir. X igual a 100 mais 8 vezes 4. Primeiro você multiplica. 8 vezes 4, 32. 100 mais 32, 132 metros. Ou seja, no instante 4 segundos, esse objeto encontra-se na posição x igual a 132. Letra D. A letra D pede para você calcular o instante. Instante é o tempo. O instante em que o veículo encontra-se na posição x igual a 3.000 metros. Vamos, então, observar. X igual a
100 mais 8 vezes t. O que você quer calcular é um instante. Instante você quer calcular esse tempo em que a posição é 3.000. Então, no lugar do x, você coloca 3.000 igual a 100 mais 8t. Resolvendo. Primeiro você vai resolver essa parte. Você vai escrever 3.000 menos 100 é igual a 8 vezes t. 3.000 menos 100 é igual a 2.900, é igual a 8 vezes t. Resolvendo, isolando t, você tem 2.900 dividido por 8, que é igual a 362,5 segundos. Ou seja, no instante 362,5 segundos, a posição que ele está será de 3.000 km. Até esse momento, em todos os exemplos até aqui, nós utilizamos exemplos em que a velocidade era positiva. Será que a velocidade sempre é positiva? Então nós vamos fornecer um exemplo pensando nessa situação. Então observem agora o mesmo veículo daquela situação inicial. Mas o veículo não vai partir do quilômetro 0. Ele vai partir do quilômetro 300. É o mesmo veículo, a velocidade vai ser mantida constante, mas nessa situação, quando o tempo é 0, ou seja, quando o cronômetro é acionado, o veículo parte do quilômetro 300. Após 1 hora, ele está no quilômetro 200. No instante 2 horas, no quilômetro 100. E no instante 3 horas, no quilômetro 0. Então agora, as posições, elas não aumentam. Elas diminuem. Porque ele saía do marco quilométrico 300, ele chegou até o marco quilométrico 0. As posições, então, elas diminuíram ao longo do trajeto. Podemos representar esse movimento, então, quando o instante era 0, a posição é 300, quilômetro 300. Quando o instante é 1 hora, a posição, quilômetro 200. Quando o instante é 2 horas, a posição, quilômetro 100. Quando o instante 3 horas, a posição, quilômetro 0. Vamos então analisar e representar esse movimento graficamente. Vamos fazer um gráfico aqui da posição x e outro gráfico do tempo t. Instante t. Quando o tempo é 0, instante 0, ou seja, quando iniciou-se a marcação do tempo, qual é a posição do veículo? 300. Então agora você orientou que para a direita é positivo e ele começou a movimentar-se para a esquerda. Então, quando o tempo é 0, a posição inicial é 300. Após 1 hora, qual é a posição desse veículo? Após 1 hora, a posição é 200. Após 2 horas, qual é a posição? 100. E após 3 horas, a posição é 0. Vamos então analisar esse movimento. Conforme vimos anteriormente, podemos descrever o movimento utilizando um desenho, utilizando uma tabela, utilizando gráficos e também utilizando uma equação. Por quê? Porque a cada 1 hora esse veículo percorre 100 km. Só que ele não está indo no sentido positivo, ele não está aumentando as posições, elas não estão aumentando, elas estão diminuindo. À medida que o tempo passa, a posição diminui. Vamos fazer alguns cálculos com os resultados que nós temos a partir do gráfico. Quando o instante é 0, a posição inicial é 300 km. Então, a gente consegue relacionar isso no gráfico. Quando o instante é 0, a posição inicial é igual a 300 km. Quando o instante é 0, a posição inicial é igual a 300 km. Nesses exemplos, nós estamos utilizando o movimento
cuja velocidade é constante. Então você pode pegar esses pontos iniciais e finais, mas você poderia utilizar qualquer intervalo. No instante 3 horas, após 3 horas, olhem a figura. Qual é a posição que ele está? Ele está no quilômetro zero. Então, quando o instante é 3 horas, a posição é zero. Vamos calcular essa velocidade. Então, a velocidade é o ΔX pelo ΔT. ΔX é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Igual. Vamos resolver então. Qual é a posição final? Final nesse intervalo que você considerou. A posição final é igual a posição final é igual a zero. Menos 0 menos 300. Um instante final, 3 menos 0. Temos então que 0 menos 300 é menos 300, dividido por 3 é menos 100 km por hora. Então a velocidade nessa situação é uma velocidade negativa. O que significa a velocidade negativa? Quer dizer que o veículo está andando de ré? Não. A velocidade positiva é quando as posições elas estão aumentando, quando você está indo no sentido positivo. Por quê? Porque você orientou aqui, nessa situação, que para a direita é positivo. Então, quando ele deslocava-se para a direita, a velocidade era positiva. Quando você deslocava-se para a esquerda, a velocidade era negativa. Então, essa situação, quando a gente fala em velocidade positiva ou velocidade negativa, nós temos que relacionar, pensar na orientação. Em muitos locais você encontra uma definição que quando a velocidade é positiva, ele está progredindo, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. São apenas definições. O que é importante você entender, o que significa uma velocidade positiva? Você está movimentando-se a favor de uma orientação. Você definiu que para a direita as posições aumentam, então se você movimenta-se para a direita, a sua velocidade é positiva. E se você movimenta-se para a esquerda, a sua velocidade nessa situação ela é negativa. Nós poderíamos escrever aqui a equação, embora na hora que eu escrevi faltou aqui, pessoal, a posição inicial é 300. Então essa função ela vai ser igual a 300 menos 100 vezes t. Peço que vocês anotem, eu não estou conseguindo modificar aqui no PDF, gente, tá? Mas como é que a gente vai escrever a equação? X igual a x0 mais vt. Qual é a posição inicial? 300. Então você vai escrever a seguinte equação. X igual a 300, não está aparecendo aqui, mas é 300 menos 100 vezes t. Então essa nossa função vai ser x igual a 300 menos 100 vezes t. Vamos então analisar outro movimento. Então não esqueçam aqui, pessoal, certo? X em função do t, x0 é igual a 300. Então é 300 menos 100t, 300 menos 100 vezes t, 300 menos 100 vezes t aqui. Vamos observar então o último exemplo. Nosso último exemplo dessa nossa videoaula sobre movimento retilíneo uniforme. Um veículo movimenta-se em uma estrada em MRU. A posição em função do tempo do veículo é fornecida pela equação x igual a 30 menos 10t. Percebam que tem um menos. Em que x está em metros e t está em segundos. Determine a posição inicial do veículo, b, a velocidade do veículo, c, a posição do veículo no instante 4 segundos. Conforme a gente viu anteriormente, apenas observando a equação, é possível você identificar a posição inicial e a velocidade. Então, qual é a posição inicial? Vamos observar então a equação.
A equação x igual x0 mais vt. Essa é a função. Você vai escrever a equação que o problema forneceu, x igual a 30 menos 10t. Qual elemento está sozinho aqui na equação? O x0. E na nossa função, o 30. Então, o 30 é a posição inicial. Nessa situação, qual é a posição inicial aqui? 300. Como nós escreveríamos essa equação? X igual a 300 menos 100 vezes t. Conforme eu falei antes, certo? Aqui é 300, então x igual a 300 menos 100 vezes t. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. X igual a 30 menos 10t. A posição inicial é 30, menos a velocidade vezes o tempo. Então, a posição inicial é igual a 30 metros. A velocidade, ela está multiplicando pelo tempo. E qual é o valor que está multiplicando pelo tempo? Menos 10t. Então, a velocidade é menos 10t. Professor, posso ter uma velocidade negativa? Pode. Porque a velocidade positiva ou negativa depende de como você orienta. Se você orientar que para a direita é positivo e um veículo movimentar-se para a esquerda, a velocidade dele será negativa. Se você utilizar a seguinte orientação, para cima é positivo, então o objeto que movimenta-se para baixo terá velocidade negativa. A velocidade positiva ou negativa não significa que o objeto está indo de marcha ré, que a velocidade está diminuindo, não significa nada disso. Velocidade positiva ou negativa tem a ver com a orientação da trajetória. Então, vamos comparar aqui. Nessa comparação, temos que a posição inicial é 30, mais a velocidade vezes t. Então, a posição inicial é 30, a velocidade é menos 10. A letra C solicita a posição do veículo no instante t igual a 4 segundos. Então, quando o tempo é 4 segundos, qual é a posição? Posição é a letra x. Vamos escrever então x igual a 30 menos 10 vezes t. Mas você quer calcular essa posição, ou seja, no lugar do tempo você vai colocar 4. Então você tem x igual a 30 menos 10 vezes 4. Primeiro você resolve a multiplicação. X igual a 30 menos 40. 30 igual a menos 40, x igual a menos 10. Então a posição que ele está é menos 10. Percebam aqui nessa figura que a posição é 300, 200, 100, 0. E se esse veículo continuasse? Então a partir daqui você teria que colocar posições negativas. Você teria que colocar, por exemplo, quilômetro menos 100, quilômetro menos 200. Isso tudo é apenas uma questão de orientação e de onde você coloca a sua origem para determinadas posições.